Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula, né? Vamos falar sobre os gêneros literários. Antes de falar do gênero literário, vamos lembrar um pouquinho dos gêneros das palavras. O que esse termo remete de conhecimento pra gente, do quais dispomos? Ele representa, na verdade, as reflexões que atribuem as classes de palavras, tais como os substantivos, os adjetivos, entre outros, né? Ele tem a função de nos estar trazendo informações. A gente conhece diversos tipos de gêneros, né? Textuais. Falando do gênero literário, a gente vai estar falando sobre o gênero literário multissemiótico. Ele é um gênero que surgiu faz pouco tempo. Surgiu da onde? Quando a gente fala multissemiótica, a gente se lembra assim, multimídia, né? A gente vai se lembrar um pouquinho das redes sociais, né? Instagram, Facebook, do Twitter. Esses são elementos que ele não vem só com palavras, né? Quando a gente fala de multimídia, a gente sabe que tem texto, que tem vídeo, que tem imagem, que tem desenho, que tem ícones, que tem várias funções que a gente pode estar agregando, certo? Mas, professora, o que são esses gêneros literários? Os gêneros literários são conjuntos ou categorias que reúnem aspectos semelhantes de forma e conteúdo em relação a produções literárias. Em agrupamento, pode ser realizado de acordo com as características semânticas, contextuais, discursivas e sintáticas, certo? O que a gente vem falar aqui um pouco desse gênero literário multissemióticos é que a gente está tentando trazer aqui para vocês uma forma de literatura digital, né? Onde que vamos poder estar tendo mais acesso às literaturas através do celular, do tablet, do notebook, aonde a gente estiver, a gente poder estar acessando, né? Ainda esses recursos, ele ainda está um pouco pobre na internet, a gente não tem muitos acessos, até temos, só que a maioria das plataformas digitais hoje você tem que estar pagando para poder estar acessando os livros que você tem vontade de ler. Então, assim, são poucos sites que deixam disponíveis para a gente poder estar acessando, né? Mas assim, a gente vai estar trabalhando, vai buscar alguns conteúdos na internet para vocês estarem lendo, certo? Vocês também vão estar procurando, a gente vai passar as atividades para vocês a respeito disso. A gente desenvolver um pouquinho, se aproximar um pouco dessa questão, aproveitar já que estamos num meio tão, como posso falar, tão intelectual, tão desenvolvido com a internet e por um lado é pobre de conteúdo, certo? Mas a gente vai estar desenvolvendo alguns conteúdos para poder vocês estarem aprendendo mais com a prática, beleza? Pessoal, saindo um pouquinho do Instagram e falando agora sobre o podcast. Todo mundo aqui já conhece o podcast? Sim? Não? Então, eu conheço faz pouco tempo o podcast. Comecei a ouvir por causa da minha filha, que gosta de histórias. Como a mamãe às vezes não tem tempo para estar lendo, eu coloco para ela ouvir. Eu não sabia dessa funcionalidade do podcast. Aí que eu fui descobrir que existe podcast para tudo. O que é o podcast? Ele é a forma de publicação de ficheiros multimídia, áudio, vídeo, foto e etc. O podcast ele é um material entregue na forma de áudio, muito semelhante a um rádio, certo? Só que a diferença é que ele fica disponível para que o consumidor escute quando quiser. Não é um programa ao vivo. Além disso, o conteúdo é criado sob demanda. Certo? Tem uns podcasts que eles publicam um episódio por mês, por semana, 2 episódios por mês. Então, assim, foi criado para facilitar um pouco pra gente, né? Pra gente poder estar se inteirando dos assuntos, só que no momento em que a gente pode. Que às vezes você tá na escola, você não pode ouvir, você tá no trabalho, você não pode ouvir. Então, em outro momento você pode ouvir. Vou deitar, sei lá, ouvir um pouco sobre ciência. Tem podcast sobre ciência, gente. Horóscopo,
sobre saúde, tudo. Tem todos os tipos de podcast que vocês imaginarem. E a gente vai fazer um podcast também sobre literatura, beleza? Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre o podcast, vocês podem estar procurando no YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês também no grupo uns links para vocês poderem estarem ouvindo, tá? Se familiarizando para quando a gente realizar atividades vocês estarem nota 10, beleza? Pessoal, a gente desenvolveu para vocês uma apostila com uma sequência de atividades, certo? Vocês vão estar lendo sobre uma música, né? Vão estar lendo, vão estar desenvolvendo um conteúdo. A Silvia Nietzsche já está com uma aula gravada para vocês estarem vendo. E na sequência a gente vai desenvolver algumas atividades, certo? Vocês vão estar escolhendo um poema, né? Como a gente está trabalhando um pouco sobre o gênero literário, eu quero que vocês escolham um poema, tá? Na internet. Vocês vão estar escolhendo um poema, vão estar desenvolvendo uma resenha, vocês vão falar, vai escolher o que você mais se identificar. Falando sobre os dias atuais, vão fazer comparações. Eu deixei bem claro lá na apostila como que eu quero que vocês façam, tá? O que eu preciso que tenha nessas atividades. Fiquem bem tranquilos, é uma atividade bem fácil, mas assim, eu quero que vocês se dediquem um pouco, tá? Pra ficar o máximo de verdadeiro que vocês fizeram, certo? Tem uma sequência de atividades sobre gêneros que vocês vão estar fazendo. Essa atividade vocês vão pegar o texto de língua portuguesa de vocês, vai ler lá onde fala sobre os tipos de gênero e vai estar desenvolvendo. Então, assim, na atividade, que é bem pequenininha, vai da letra A à letra Q, vocês vão estar falando pra mim, gênero... Que tipo de gênero que é esse? O gênero tal apresenta o soneto, o gênero tal apresenta a farsa, certo? Eu preciso que vocês desenvolvam essa atividade, podem utilizar o livro. Dúvidas podem falar comigo também. Vão ler um texto de Vinícius de Moraes também, vão responder para mim. E a gente vai ter alguns desafios, certo? Como eu já falei para vocês sobre o gênero literário multissemiótico, sobre essa questão digital, eu preciso que vocês façam um Instagram. Só que assim, não precisa ser um Instagram de verdade. Ou seja, não precisa entrar no aplicativo e fazer. Vocês podem pegar uma folha sulfite e conversa com os colegas e tal. Vocês vão fazer um Instagram como se ele fosse um Instagram poético, certo? Só que da sala de aula de vocês. Vocês vão estar escolhendo um poema. Vários poemas. Vocês podem escolher o nome também, vão colocar lá. Só que assim, eu quero que vocês desenvolvam a habilidade de vocês textual, escrita, né? Vocês vão colocar bibliografia, vocês vão escolher uma foto, pode ser uma foto da escola, uma foto de livros. Gente, criatividade de vocês, certo? Eu coloquei um exemplo na apostila de vocês de um perfil, é da Cora Carolina Poemas, tá? Esse é um perfil, eu acredito que não é o perfil dela mesmo, mas tem vários poemas aqui que vocês podem tá lendo também, entendeu? Aí eu quero que vocês façam uma postagem. Se for no papel sulfite, coloca lá, postagem 1. Aí vocês vão escolher uma imagenzinha, vocês podem colar. Aí vocês vão escrever o texto bonitinho, como se fosse no Instagram mesmo, gente. Vocês sabem como que é, porque eu acredito que todo mundo aqui já tem Instagram, certo? E depois que vocês fizerem isso, professora, eu posso criar um perfil? Eu prefiro que seja na folha, tá? Mas assim, não tem problema também. Vocês podem fazer o perfil no aplicativo, desde que depois vocês podem excluir, dependendo do conteúdo que forem publicados lá. Brincadeirinha, gente. Mas assim, podem fazer sim, eu vou estar acompanhando vocês, o que vocês estão postando lá, certo? E por último, a gente vai ter uma outra atividadezinha que é bem legal também, que é sobre o podcast.
professora, o podcast. Isso aí, galera. A gente falou lá na aula anterior sobre o podcast, né? O que acontece? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão separar grupos de 5 pessoas, certo? Vamos continuar com os poeminhas. Vamos escolher um poema bem legal. De preferência que tenha mais de uma fala. Que daí vocês vão poder estar fazendo o quê? Entre vocês mesmos podem mandar áudio um pro outro dos poemas. Eu vou citar, vou mandar para vocês o exemplo de alguns podcasts. Se vocês procurarem no YouTube também vai ter lá alguns podcasts que o pessoal posta. Como que eles fazem, eles dialogam, eles contam história, narram as histórias, né? Mais de uma ou duas pessoas, coloca a voz de uma pessoa, imita a voz de, vamos supor, eu tô lendo aqui o poema, certo? Eu vou imitar uma criança. Enfim, gente, criatividade de vocês. Aí o que acontece? Vocês vão mandar pra uma pessoa fazer essa montagem, tá? Pode ser um vídeo, vocês mandarem pra mim, pra Silbene, que a gente vai estar avaliando. Ou vocês podem postar no YouTube também, tá? E me enviar o link no WhatsApp, ou no e-mail da sala, ou na plataforma Ativas, beleza? Então, assim, eu quero que vocês usem a criatividade de vocês, galera. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me chamar, não tem problema. A gente tira as dúvidas de vocês. Eu ajudo vocês a fazerem. Quer dizer, mostro o rumo, né? Mas a gente vai trabalhar juntos, beleza? Qualquer coisinha, estamos aqui.